Olá pessoal, muito boa noite. Vamos esperar aqui o pessoal chegando para nossa primeiro dia de workshop da live aqui Empresa dos Sonhos. Seja bem-vindo. Daqui a pouco a gente começa, vamos compartilhar aí para as pessoas que vocês entendem que tem essa necessidade de estar aqui hoje, que é empresário e que quer estar num outro nível de empresa, fazendo com que as coisas aconteçam. Vou beber uma água aqui. Ana. Pessoal, hoje o dia vai ser muito interessante. A gente vai trabalhar alguns pontos necessários para ter uma empresa dos sonhos. Então é entender por que tem empresas que têm um determinado patamar e outras empresas não têm esse mesmo patamar. Peço para vocês nesse momento agora que compartilhem a live com as pessoas aí que vocês sabem que estão precisando assistir, que é interessante esse assunto. Eu já peço desculpa para os senhores que hoje minha voz não está das melhores. Essa noite foi praticamente em claro, então eu tô com a voz bem embargada, assim, tá bem. Tive que limpar o nariz aqui com a seringazinha e o soro, mas vamos nessa, vamos que a gente está aqui para entregar o melhor para vocês. Janara, show de bola. Janara é uma grande parceira, a Tiana também. Em breve a gente vai estar aí também divulgando algumas coisas juntos. Vamos dar aqui mais alguns minutinhos para o pessoal ir chegando e a gente daqui a pouco já começa. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, já vão caminhando aí para a gente, que a gente já vai também trabalhando de alguma forma essas informações para que a gente também tenha essa dinâmica, beleza? Deixa eu fixar aqui no nosso comentário. Grande Silas, empresário aí também de Itaúna, seja bem-vindo, meu amigo. Foi nosso colega na faculdade. Coisa boa ver vocês por aqui. Peço para vocês ainda que compartilhem, tem pouca gente ainda que está aqui na live agora. E aí a gente vai colocar aí o pessoal para poder ir assistindo. Bolando Viva, seja muito bem-vindo. Como é que foram os jogos essa semana? Quem é que ganhou? Começa hoje, né? Ainda dá tempo. Carlos, da Paz Leves, seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Vamos lá, vamos compartilhando aí pro pessoal para a gente ter o maior número de pessoas possível, mas daqui a pouquinho, mais um minutinho, eu estou começando. Tá ok? Falei um pouco antes aqui que a voz hoje está meio presa, né? A noite foi bem desafiadora, fiquei quase a noite toda acordado, mas Estamos aqui para entregar o melhor para vocês. Estava lavando o nariz mesmo com seringa para poder desobstruir, mas estamos aqui firme e forte, vamos que vamos. Pessoal, para a gente ir começando aqui a conversar, a falar sobre o nosso tema, o que é uma empresa dos sonhos, né? A empresa dos sonhos, ela é aquela empresa que tem uma organização, que o dono não precisa ficar dentro da empresa. É uma empresa que tem todas as características de gestão de sucesso. Então isso daí são as características das empresas dos sonhos. E eu imagino que todas as pessoas quando abrem empresa têm um pensamento de ter uma empresa como essa. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Vou só pegar meus óculos que daqui a pouco vai ficar meio turvo aqui. Agora sim. Consigo ler melhor os comentários de vocês. Então, essas empresas, o nosso foco quando a gente abre um negócio, é fazer com que as empresas tenham esse tipo de formato. Esse tipo de formato faz com que você tenha liberdade. E na maioria das vezes os empresários têm a sua empresa de forma que eles conseguem abrir o negócio e no decorrer do tempo eles começam a ficar presos no negócio. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre como as empresas têm os gestores, né, os líderes, qual é o papel do líder dentro do negócio.
Então a gente vai... Tá embaçando? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vinda também, Embalaços de Ilhéus, Matheus, beleza, meu amigo? Franquinho também, bom demais, coisa boa ter vocês por aqui. Então assim, sejam todos bem-vindos a esse evento. Ele é um workshop que vai ser 100% gratuito, 100% online, vai acontecer hoje e vai acontecer também amanhã. A gente está aqui, né, 100% gratuito, mas ele é patrocinado. Então ele tem o patrocínio da Multicampus Educação e Negócios e tem também o patrocínio da iMove Filmes, que é o nosso amigo Mori, que faz aí também toda a produção da parte de vídeo para nós. E a gente está aqui para entregar o melhor para vocês. Então assim, quero que vocês tenham papel e caneta na mão para poder a gente ir falando aqui dos assuntos, para poder ir tocando bem esse bate-papo. Não quero assim ter, nesse momento, uma coisa de só eu estar aqui falando. A gente vai estar aqui conversando, vocês vão estar trazendo algumas coisas para a gente também, para que no final tenha um espaço para perguntas e respostas. Eu tenho já um tempo, né? Tem mais de 10 anos aí que eu faço consultorias empresariais. Desde 2012 estou no Sebrae, credenciado, fazendo consultorias. Isso daí já chega a mais de 500 empresas que fui atender e vários empresários. Então a gente tem aí já uma experiência e às vezes a gente consegue perceber que as empresas, mesmo fazendo coisas pontuais, as empresas voltam a ter alguns problemas e esses problemas acabam sendo recorrentes de falhas do início do negócio. Por isso que a gente vai falar de fundamentos. Quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa que essa casa seja feita sobre um alicerce, sobre um fundamento. Então, para crescer esse negócio, para crescer a casa, precisa que se tenha esses fundamentos. Sem esses fundamentos, a empresa acaba não tendo outras questões, vai ter outros problemas e vai ficar sempre recorrendo a determinadas situações dentro do negócio. Matheus, beleza? Tem tempo, né, cara, que a gente não se vê. Então, como um empresário, né, a pessoa decide abrir um negócio, ela acaba pegando ali e vai fazer com que realize um sonho a partir do seu negócio. Então, se tem o sonho, por exemplo, de criar uma empresa para ter mais prosperidade, ter mais tempo para a família, ter mais tempo para cuidar de si, ter mais tempo para viajar, ter prosperidade financeira, ter uma casa melhor. E às vezes o que a gente encontra na prática é que o empresário ele está endividado, tanto na empresa como na parte pessoal. Esse empresário também está sem conseguir ter tempo para a família, porque ele trabalha 10, 12, 14, 16 horas direto no negócio. Não consegue tirar férias, não consegue fazer uma viagem, porque a empresa depende dele para tudo. Tudo que o funcionário vai fazer depende dele. Tudo que ele vai trabalhar no seu negócio vai depender dele. Então ele não consegue ter uma empresa dos sonhos porque essa empresa não foi alicerçada, não foi trabalhada para que ele tenha uma empresa autogerenciável, que ele consiga deixar a empresa e trabalhar de fora. Porque o papel do dono, a gente vai ver daqui a pouco, é um trabalho estratégico, não é para ele estar na frente do balcão fazendo as coisas. Aquele ditado de que o olho do dono é que engorda o gado, está correto, mas ele fala do olho do dono, ele não fala dos braços, não fala das mãos, não fala das pernas. Então, o empresário tem que estar pensando estrategicamente, então olhando, olho é visão, é como eu vejo o meu negócio para frente. Então, isso daí que a gente tem que ter claro. Quero falar um pouquinho para vocês. A maioria daqui me conhece, mas como esse vídeo vai ficar disponível, eu deixo aqui já também colocando um pouco do meu trabalho, né, da minha história. Então, assim, nesse tempo que eu tenho de consultoria, a gente já fez vários atendimentos, né, como eu falei, já tenho mais de 500 empresas atendidas, só que minha jornada começa um pouco antes dessa parte de trabalhar com empresários diretamente. Lá pelos 13, 14 anos, isso aí já se vão 20 e poucos anos, eu estava trabalhando, né, com a empresa de consultoria em contabilidade que meu pai fundou e trabalhava com ele, e disso daí fui trazendo esse olhar para os negócios. Então eu fazia os atendimentos, fazia os acompanhamentos, comecei, né, como office boy no negócio, depois fui ali para digitador, depois já entendendo mais um pouco a parte financeira, entregando os relatórios, e isso daí foi o que fez com que eu tomasse gosto por essa parte empresarial. Também na família sempre houve algum negócio circulando.
Então, minha mãe teve sorveteria, meu avô teve empresa de esquadria de alumínios, sempre teve alguém ali, né, vendendo alguma coisa, fazendo algum negócio. Então, isso tudo fazia com que eu fosse me interessando por essa parte empresarial e via como é que eles faziam a gestão desses negócios. Então, de supermercados, venda de chocolates, venda de sapatos, venda de camisas, isso tudo daí foi me mostrando algumas realidades de negócio e fui entendendo, foi o que foi me dando interesse também por essas áreas. Quando eu me formei, eu fiz a formação da parte acadêmica, né, tanto na parte de administração, tenho um MBA em gestão de negócios, comércio e vendas, e isso daí foi o que me fez ter um preparo mais do ponto de vista acadêmico das coisas, mas também muito ligado à prática, sempre ligado a fazer uma formação, entender o que é que precisava ter. E aí foi que me deu um grande estalo, assim, de que não era só a parte técnica da coisa, precisa ter também a parte teórica da coisa, mas botada em prática com a parte do conhecimento, só que você tem que ter o conhecimento em pessoas, que as empresas são formadas por pessoas e isso daí é que faz com que o negócio ande. Então o líder, ele precisa ter um entendimento muito grande de pessoas. Aí foi que eu fui fazer as partes de treinamento em PNL, formação empreendedora, junto com o Sebrae, tem um curso excelente, né, que a ONU fornece, que é o Empretec. Então eu fui fazendo esses eventos para poder entender tanto a parte teórica, a parte prática e também a parte de comportamento humano, que é o que faz com que os negócios sejam desenvolvidos. Então isso daí é que traz para mim essa bagagem para poder trabalhar nessas questões. Seja bem-vindo, Michel, grande amigo, Mel, Flávia, opa, bom demais ter vocês por aqui. Então esses são os trabalhos que a gente tem. Falando das empresas, né, o que precisa ter assim, de propósito nas empresas, né? O porquê que a empresa cresce tanto, né? Então é uma base fundamentada em propósito do seu negócio, precisa ter valores muito claros para a empresa e precisa ter também uma visão de longo prazo. Isso daí a gente começa a entender o porquê que grandes empresas têm uma grande diferença entre pequenas empresas. Depois disso, a gente vai trabalhar sistemas das empresas. Toda empresa precisa ter um sistema de funcionamento, como é que ela vai funcionar. E tem que ter a cultura. Dentro da cultura é como as pessoas interagem dentro do espaço da empresa. Toda empresa tem uma cultura, toda empresa funciona de uma forma. Por mais que você entenda, isso não é o que eu queria para o meu negócio, mas é assim que seu negócio funciona. Então, essa é a cultura daquele espaço. As pessoas formam culturas através dos tempos, entendem como se relacionam. Perceba que às vezes você está no grupo da sua religião que você frequenta, você se comporta de outra determinada forma. Quando você vai para o futebol ou vai para o jogo, você se comporta de outra. As mulheres, quando vão para o salão, se comportam de outra forma. Então, cada local tem uma cultura instalada na qual as pessoas vão se identificando e vão entendendo como é que vai funcionar aquilo ali. Então, a pessoa vai entendendo. Se sua empresa não tem resultados, essa é a cultura do seu negócio. Você precisa rever como isso daí está funcionando para você, mas é a cultura que está instalada. Então, todas as grandes empresas têm muito claro o propósito, valores, e a cultura dela é baseada nisso daí. Quando a gente vai falar um pouco sobre criação de cultura, criação de propósito, normalmente as empresas começam e as pessoas não param para poder pensar sobre isso. Então, ela vai começar o negócio sem pensar que o negócio vai crescer. Então, você precisa já ter um trabalho focado em como você vai desenvolver o seu negócio ao passar do tempo. Não pode ser uma coisa pensando assim, bom, minha empresa vai ser pequenininha, eu não vou crescer. Aí a gente já começa com um dos pontos. No Brasil, existe uma questão que é a falta de ambição dos empresários. E isso daí é um certo problema, porque ambição nada mais é do que uma grande vontade de fazer uma determinada coisa baseada em valores. Você vai ter valores, você não vai cometer nada de errado para cumprir esse seu propósito. Você vai fazer baseado nos seus valores. Então, isso é ambição. É ter uma meta grandiosa. A empresa precisa ser pensada como uma meta grandiosa.
Então você não pode pensar pequeno. Se você pensar pequeno, o esforço vai ser pequeno. Tem um autor que fala que se você tiver uma empresa que não tem um grande desafio, essa empresa provavelmente não vai crescer, não vai dar certo, porque não te dá frio na barriga, não te estimula a crescer, não te estimula a ir para um outro nível, você vai continuar do mesmo jeito. Então isso daí faz com que as empresas comecem a ficar mesmo no mesmo tamanho, não vai ter uma empresa grande, você vai fazer tudo para a empresa continuar pequena. Então, falando nessa situação, é ter uma visão de longo prazo muito grande. Você precisa ter um sonho grande e precisa ter uma visão de longo prazo. Então, o propósito do negócio, né, que se fala tanto, é a intenção de fazer algo, a intenção de buscar algo. Então, qual é o seu propósito? Qual é o propósito dentro do seu negócio? Você precisa crescer esse negócio, precisa ter uma visão de futuro, uma ambição para poder chegar nesse propósito. Isso daí a gente aplica uma ferramenta durante as consultorias, durante as imersões, para poder começar a descobrir qual é de verdade o grande propósito das empresas. E é muito interessante que as empresas todas são criadas para resolver problemas. Basicamente é isso. E você tem que resolver o problema do outro, não é o seu problema. Você tem que resolver o problema do seu cliente. Então, quando você começa a enxergar como você vai resolver o problema do seu cliente, isso começa a fazer todo sentido. O foco é em resolver o problema do perfil do cliente que você decidiu atender. Quando você vai fazendo isso, você vai colocar o seu propósito sempre em função do resultado do cliente. E isso faz com que sua empresa cresça bastante. Então, gente, é muito, muito importante estar focado no cliente. O negócio é feito para atender os outros, não atender só a nós. Então a gente precisa entender o que é que a gente vai fazer, o que é que estamos dispostos a colocar como solução e abraçar os clientes que a gente tem de perfil de cliente. Só fazer um parêntese que assim, não é que o cliente não tenha sempre razão, mas existem clientes que não são clientes para você. Tem clientes que não têm um perfil, não são do propósito do seu negócio, não são pessoas que têm fit, né? Não têm conexão com a sua empresa. Então esses aí não são seus clientes. Tem uma passagem interessante que uma pessoa começou a fazer várias queixas, uma cliente fazendo várias queixas para uma empresa de aviação baixo custo dos Estados Unidos. E uma das vezes chegou até o presidente da empresa, essas queixas da mulher. E o que ele fez foi escrever uma carta para ela, dizendo: agradecemos aos seus comentários, sentiremos a sua falta. Ou seja, ele não quer aquela cliente. Então, se você entende qual é o propósito do seu negócio, fica mais claro você saber o esforço que você vai fazer para atender ou deixar de atender aqueles clientes. Deixa eu só beber uma água que a voz está começando a falhar. Falei mais cedo aqui para quem estava no início da live que foi limpando o nariz com seringa para poder estar aqui com vocês hoje, que realmente foi bem desafiador a noite aqui para ficar com a voz melhor, né, para estar aqui hoje. Então, assim, tendo a questão do propósito, a gente vai para outra etapa. Mas são os valores que a empresa tem. E valores nada mais é do que a ética, o quanto você se importa com determinadas situações. Então, cada pessoa, né, cada dono de empresa tem um comportamento ético, né, dentro da sua vivência, e você vai entender que aquilo é o que você quer fazer para que as pessoas que trabalhem com você também saibam que você tem esse comportamento. Só que você tem que divulgar isso. As pessoas não vão adivinhar que isso daí funciona ou não funciona. Então, todo início de trabalho que é necessário ser feito é levantar esses pontos com os empresários. Como é que você entende os valores da sua empresa? Honestidade, visão de longo prazo, como é que você entende a questão do relacionamento com os clientes, tudo que você faz para que essas pessoas interajam com você de uma forma melhor. Se você não divulga que aquilo é certo ou aquilo é errado, o funcionário que vem trabalhar contigo,
pode ter um comportamento diferente do que você acha que é o melhor para o seu negócio, e isso começa a dar algumas disfunções, começa a ter muito problema com aquele funcionário porque ele segue uma linha que é diferente da sua. Então a gente precisa deixar isso claro. Uma coisa que eu vou falar aqui para vocês que talvez vocês tenham visto em pouquíssimos lugares. Todo negócio precisa ter aquela questão de visão, missão e valores. Só que essa visão, missão e valores, ela não é para o público externo. Para o público externo, a gente vai trabalhar a marca, vai trabalhar o slogan ou uma chamada específica para determinada campanha de marketing que está sendo executada, de publicidade. Essas questões são para a parte interna da empresa. São os seus funcionários que precisam entender qual é a missão, quais são os valores e qual é a visão de longo prazo, para que eles se interessem a estar junto com você. Imagine a seguinte situação: você não fala para ninguém que tem grandes objetivos, quais são seus valores e quais são as suas ambições. O que é que vai acontecer? Vamos imaginar que você entra num táxi, chama um táxi e entra no táxi. Você entra no táxi e fala: vai andando aí, que daqui a pouco a gente chega em algum lugar. O taxista vai parar, vai olhar para você e vai ter duas reações: ou vai falar que desça do carro para poder não estar ali, ou vai falar que ok, vou andando aqui e quando der algum lugar aqui a gente para, ou então eu volto para o mesmo lugar, mas talvez rode, não chegue em lugar nenhum, chegue num lugar diferente do que você tinha pensado. Isso acontece quando você chega para o teu colaborador, não mostra para ele onde é que você quer chegar e simplesmente fala: ó, vamos indo aí que daqui a pouco a gente chega num lugar legal. Seu colaborador vai ficar perdido, ele não vai entender para onde é que ele está indo. Então é necessário fazer com que o seu colaborador saiba onde a empresa quer chegar. Por isso que é importante ter esse tipo de alinhamento com os seus colaboradores. São eles que vão fazer com que você construa a empresa que você sempre sonhou. Então você precisa treiná-los, precisa educá-los nesse ponto. Outra situação que a gente precisa ter é um domínio sobre o negócio do ponto de vista de dados. Então já entra na parte dos sistemas que você precisa ter. Isso daí é muito, muito, muito importante. Você ter essas questões dentro do seu negócio, entender qual é o fluxo de caixa da empresa, entender qual é o teu ponto de equilíbrio, saber quanto precisa vender, saber qual é a legislação para cada negócio. Isso tudo vai fazer com que você tenha mais tranquilidade de adotar determinadas medidas dentro do seu negócio. Então, isso te faz ter muita tranquilidade. O que é um negócio? Assim, para a gente falar aqui de forma tranquila. O negócio é sempre que tem a solução de algum problema. Então, existe uma compra e venda de produtos, existe uma prestação de serviço. Tudo isso é um negócio. Quando a gente está fazendo um negócio acontecer, a gente precisa estar ligado também nessa parte da legislação, precisa estar entendendo a parte da empresa em funcionamento. E, dito isso, quais são as empresas que a gente tem assim, de grande potencial? Normalmente são as empresas que são franquias. O que é uma franquia? Franquia é um modelo de negócio que vai ser colocado à venda para outras pessoas por ter uma forma simples de gestão e confiável nos dados. Olha só a sacada que a gente tem daí. Se é um modelo de negócio simples na gestão e confiável nos dados, ela tem um sistema que funciona de forma correta. Sem aqui, viu, gente? Mas vamos lá. Então ela tem uma forma confiável de gestão. Ela tendo essa forma confiável de gestão, ela foi pensada para ser fácil de gerir e que ela possa ser uma empresa que vai crescer para muitos lugares. Se ela pode crescer para muitos lugares, ela vai ser uma empresa grande. Então, normalmente, como a gente vê o pessoal conversando de franquias, são franquias que têm 5, 10, 15, 20, 30 unidades, 5 mil unidades, 10 mil unidades. Então, assim, a gente sabe que tem um potencial de negócio para poder crescer bastante. Isso faz com que você tenha um modelo a olhar. Então, se essas empresas têm essas características, a gente pode seguir e aprender com elas para colocar isso no nosso negócio. Todos os negócios têm
modelos, todas as franquias têm modelos que fazem com que sejam fáceis de gerir. Então a gente tem que pegar isso daí. Qual é, por exemplo, a diferenciação que a gente consegue ver de uma empresa tipo a McDonald's, certo? Por que o McDonald's você consegue chegar e ver que ela está em vários lugares, consegue ver que essa empresa tem um padrão de atendimento, aonde você chega ela tem um padrão de atendimento e consegue passar uma imagem de determinados valores ali para os outros. Mesmo sabendo, por exemplo, que não é um hambúrguer mais gostoso, amanhã provavelmente a gente vai estar aqui com o pessoal do Boris, mas assim, não é o hambúrguer mais gostoso do McDonald's, existem outros melhores. Mesmo assim, se você é um adulto e está numa cidade que você não conhece muito, você vai dar uma olhada, bater o olho no McDonald's, vai lá e compra. Porque você sabe o que é que você vai comprar, sabe o preço que você vai pagar e sabe como é que vai interagir com aquilo dali. Se você às vezes é um pai e vai levar seu filho no McDonald's, mesmo sabendo que não é o melhor, mais saudável lanche, isso daí faz com que você entenda que é a experiência. Quais são os valores? É a felicidade, é a união da família. Veja que as propagandas são as famílias reunidas. Então, você vai comprar pelo valor que aquela empresa está te transmitindo, não necessariamente pelo produto em si. Então, isso daí você tem que deixar bem claro e comunicar de certas formas para o teu público o como ele vai interagir com aqueles comportamentos que você deseja que ele tenha semelhantes ligados à sua marca. É como se sua marca fosse uma pessoa. Então isso daí vai fazer uma ligação bem interessante para que você tenha todo um desenvolvimento junto com a sua marca. Pensando no seguinte, imagine hoje se você precisasse ter 10 empresas igual que você tem hoje. Como é que você se sentiria? Pensa, vamos aí agora começar aqui mais um bate-papo. Como é que você pensaria aí nesse teu negócio? Você consegue imaginar você em mais de uma? Às vezes você está em uma unidade, você quer ter 2 unidades, você consegue pensar em ter 2 unidades? Consegue pensar em ter 10 unidades? Depois aí 100 unidades? E por que você não consegue pensar? Vamos ver aqui, o pessoal está interagindo, não voltar aqui um pouco. Opa, entrou um pessoal aqui legal. Posto do Borda da Mata, Felipe do Super Lip, amanhã vai estar aqui com a gente também. Crisma, Cássio, Liz, grande parceira, como é que tá, minha sócia? Albino, Cássio, não sei, velho, não fiz teste, mas tô bem. Clínica Integrare, nossa cliente também, show de bola. Léo da Protect, legal. Legal, gente. Opa, ó, um amigo consultor aqui do Sebrae também, da Lunk. Então assim, gente, quando a gente pensa em crescer o negócio, né, em várias vezes, muitos empresários pensam assim, tu é doido, tá maluco, eu não estou conseguindo interagir com um negócio, se eu for interagir com mais negócios, não vou ter como, eu preciso me concentrar em melhorar esse. E esse é o ponto. A gente precisa pensar gigante, precisa pensar grande, precisa ter uma visão de futuro. E como é que a gente vai fazer com que esse negócio cresça tanto. Então, o grande ponto é que a gente tem que entender qual é a nossa visão de futuro, como empresários, né, como donos de negócio. Que tamanho eu quero para minha empresa? Então, eu vou começar a trabalhar para que minha empresa chegue no tamanho que eu quero. E a gente precisa entender essa ambição do negócio para poder começar a trabalhar quais são os pontos de evolução. Então, se eu tenho uma meta, ela é uma meta grande, uma meta ambiciosa, eu vou ter que trabalhar etapas para poder conseguir chegar nela, para poder crescer com segurança, como está trazendo aqui o Nil, que está digitando no posto do Borda da Mata. Então, assim, a gente tem que crescer com segurança. De fato, esse crescimento com segurança vai se dar a partir do momento que
eu defino os fundamentos do meu negócio. Eu defini qual é o meu propósito, defini qual é os meus valores, definir quais são as minhas ambições do negócio. Eu vou começar a criar um modelo de funcionamento desse negócio. E aí tem um material que eu trabalho bastante, que é desse livro aqui, que é do Business Model Generation. Ele tem o modelo de criação de negócios, que é o Canvas, que a gente consegue ver de forma muito bem as 9 áreas do nosso negócio. Qual é a nossa proposta de valor? O que é que meu negócio tem de diferente do outro? Muitas vezes na consultoria, tem algumas pessoas aqui que fizeram consultoria conosco, eu até faço de forma perguntando e eu mesmo vou preenchendo, né? Sem que a pessoa faça essa interação, né? Nos treinamentos e tal, a gente acaba deixando isso aberto para que a pessoa vai fazendo, não tem como fazer de um a um. Mas aí, quando a gente vai trabalhando, perguntando: o que é que seu negócio faz de diferente do outro? Qual é a sua posição em relação a esses pontos que seus concorrentes não têm? Isso vai dando, né, o porquê que as pessoas vão comprar de mim e não vão comprar do meu concorrente. Isso daí é a proposta de valor que meu negócio tem. Quais são os canais que eu vou interagir com o meu cliente? Vai ser loja física? Vai ser online? Vou ter que ter online, vou ter que ter físico também. Como é que eu vou fazer essa interação com meus clientes? Quem são os tipos de meu cliente? Que é uma outra questão. Tem gente que acha que dá para vender para todo mundo. Então tem que pensar para quem é o meu público de clientes. Na embalagem da Lego, por exemplo, vem lá de 3 a 99 anos. Mas a gente sabe que tem, para cada modelo da Lego, tem determinados públicos que vão comprar mais ou menos. Como é que eu faço a relação, né, o relacionamento com esses meus clientes? Depois que eu faço a entrega do produto para eles, mas como é que a gente vai fazer essa interação depois? Como é que eu vou fazer o relacionamento com os meus clientes? Então isso também é preciso pensar. Do outro lado do Canvas, eu tenho os pontos, né? Quais são as atividades principais do meu negócio? O que é que o meu negócio precisa fazer para entregar o resultado diferente do meu concorrente? Qual é a estrutura? Quais são os recursos que eu vou precisar? Tanto de pessoal, equipamentos, enfim, tudo que vai ser usado para poder fazer. Então, assim, isso daí vai me direcionar na estrutura que eu vou pensar para o meu negócio. Quem são meus parceiros? Tanto os parceiros internos como parceiros externos. Tem hoje marcas que trabalham, por exemplo, vendendo roupa que não tem fábrica, porque a fábrica é um parceiro. Ele faz uma produção de marca própria em outro lugar e faz as vendas. Então, é entender quem é parceiro do meu negócio, quais são as atividades que eu vou ter que fazer, quais são as atividades que um parceiro pode fazer. Então, isso daí é muito, muito importante da gente entender o modelo do nosso negócio. Pensar também no fluxo de receita, como é que eu faço a venda dos meus produtos e tenho um recebimento por eles. Venda 1 a 1, assinatura. Uma venda de escala, quanto mais a pessoa compra, mais desconto ela tem, mas isso daí é o que faz sentido para o meu cliente, então eu preciso entender isso daí, como é que vai funcionar. Preciso ter também quais são os custos principais, para manter as atividades, manter os parceiros, manter toda a estrutura física da empresa, quais são as margens que eu vou ter. Então, assim, cada ponto vai nos levar a uma outra situação para poder a gente ter um entendimento do negócio. Então é isso daí que a gente tem que pensar. Primeiro é criar um modelo que seja o mais simples o possível, que eu possa replicá-lo várias vezes, ou de forma de expansão ou em forma de crescimento exponencial. A diferença é expansão. Vou pegar aqui o exemplo de Nil e de Felipe, né, que tem um é posto de gasolina e o outro é supermercado. Expansão, eu vou ter uma loja maior, eu vou ter lojas em vários lugares. Então eu cresço com a minha venda, mas eu cresço também meus custos. Então isso é uma expansão. Se eu tenho agora uma venda exponencial, um crescimento exponencial, seria mais relacionado a, de repente, um curso online que a gente vai fazer aqui. Então eu posso entregar para vocês, podem ser aqui os 13 que estão acompanhando e podem ser também 300 pessoas. Então o custo que eu vou ter é o mesmo e o faturamento vai ser
maior. Então, entender qual é o modelo de negócio que a gente tem para poder trabalhar esses pontos. Vou beber mais uma aguinha aqui para refrescar a garganta. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem comentou. Casa de Cores de Itaúna, show, muito bom, tá gostando, meu amigo? Liz, um abraço forte, minha amiga. Gente, vamos falar também amanhã, mas a gente vai ter uma presença internacional no nosso evento presencial que a gente vem fazer. Opa, Henrique, colega do MBA, trabalha numa empresa que eu não sei se posso falar o nome por causa das propagandas. É Dilma, grande parceira também, minha amiga. A venda é tão importante como os pós-venda, com certeza. Tem que manter o relacionamento com o cliente. Chegando aqui também outro pessoal. Vamos que vamos. Estou fechando aqui também minhas... para a gente focar aqui. Então assim, você criou um modelo de negócio. Lá a gente falou na estrutura, que são as coisas físicas, né, que a gente vai precisar. E a gente vai ter também a parte de gestão das pessoas. Então essa gestão das pessoas, a gente tem basicamente 3 níveis dentro da empresa. Que é o nível estratégico, que normalmente estão os donos da empresa, que tem que ter essa visão, né? Tem que ser o líder que vai chegar para as pessoas para poder trazer esse direcionamento. A gente tem a parte tática, que via de regra estão ali os administradores, gerentes, coordenadores, e a gente tem a parte operacional, que é quem executa boa parte do trabalho da empresa. Então assim, você tem o nível estratégico, que é o pensar de como será feita para poder chegar nos objetivos. O tático, ele vai coordenar, então é quem vai acompanhar se a execução está dentro do que foi pensado. Na pequena empresa, é natural que o dono do negócio esteja jogando em várias etapas aí. Só que ele tem que começar a pensar o negócio dele, se ele já tem aí 10, 15 funcionários, ele já tem que deixar o estratégico para ele pensar, não mais deixar o estratégico para ir para o operacional. Ele pode até, por exemplo, eu gosto muito de vender, eu gosto de estar ali tendo a venda. Então, em determinado momento, eu posso chegar para poder fazer isso, fazer as vendas. Mas não quer dizer que eu vou fazer a venda o tempo todo. Porque se eu estou trabalhando na venda, quem é que está pensando no negócio para o futuro? Então, o operacional, ele está pensando no negócio no presente. O tático está coordenando para que esse presente aconteça. E o estratégico está pensando no futuro do negócio. Se você não tem ninguém pensando no futuro do teu negócio, o teu negócio vai estagnar. Ele não vai crescer. Então você precisa estar no estratégico do teu negócio, direcionando, coordenando a parte tática e também falando aí com a parte operacional. Então essas são as 3 etapas que a gente precisa ter dentro do negócio para fazer com que as empresas cresçam, elas sejam realmente empresas dos sonhos. Se você fica preso no operacional, você não faz com que o negócio funcione. E aí acontecem algumas coisas. Você não pega o teu funcionário e treina ele para poder fazer tão bem quanto você, ou até melhor do que você. Vamos pegar um exemplo aqui de um bolo. Minha mãe tem uma receita de bolo, que é uma receita simples, que ela faz lá 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 2 colheres de manteiga, fermento, tal, bate e faz, que ela aprendeu com a nossa bisavó, no caso com a minha bisavó, a avó dela. Ela faz essa receita. Teve uma vez que minha esposa grávida teve vontade de comer esse bolo. Eu moro em Jequié, minha mãe mora em Feira de Santana. Aí eu falei, ou eu ligo para minha mãe e peço para ela ir fazendo, a gente vai daqui até lá, ou então minha mãe me passa a receita e eu faço aqui para você. Fui e fiz, né? Minha mãe liguei para minha mãe me passou a receita, eu fui e fiz. Minha esposa Mel comeu o bolo e ela falou, não tá igual, mas tá bom. Por quê? Foi a primeira vez que eu fiz. Então eu peguei o procedimento do bolo, como é que fazia, e fiz uma vez. Da outra vez que eu fiz, ela falou, já ficou melhor, já está ficando mais próximo do que tua mãe faz. Mas eu ainda preferi minha sogra. Beleza. Eu realmente não me aperfeiçoei em fazer esse bolo várias vezes. No entanto, se eu começar a fazer esse bolo todos os dias, vai chegar um momento que vai ficar tão bom quanto o de minha mãe. Porque tem a receita.
E é isso que o trabalho operacional precisa ser feito, no trabalho tático também precisa ser feito, e até no estratégico a gente tem que ter métodos de como fazer as coisas. Então, assim, se você começa a passar para o teu colaborador o como você gostaria que as coisas são feitas, treinados para poder fazer daquela forma, começa a simplificar. Começa o colaborador não precisar de você o tempo todo para perguntar, para decidir se esse copo, essa jarra vai ficar aqui ou vai ficar aqui. Ele sabe onde é que vai ficar. Então a gente começa a ter coisas que são simples. O botão da camisa da farda do twin está em cima ou pode deixar aqui mais um aberto? Isso tem que estar lá discriminado. Se você tem a camisa por debaixo, pode ser preta ou só pode ser branca? Se você deixa as regras do teu negócio de forma clara, fica tranquilo de acompanhar. As pessoas sabem quais são as regras do jogo que ela está jogando. Até para você chamar a atenção, direcionar, você vai estar falando em cima de coisas que já estão combinadas. Não vai ser nada que você vai estar inventando. Então você consegue direcionar seu negócio. Da mesma forma que no tático você precisa direcionar. Você precisa criar um direcionamento para as pessoas que estão ali. Então essas pessoas precisam ser treinadas para poder continuar motivando quem está no operacional. E da mesma forma, como eu falei, no estratégico você precisa ter metodologias. Quais são os dias de reunião que eu vou ter na empresa? Quando eu fizer a reunião com o pessoal do financeiro, quais são os dados que eu vou perguntar para ele? Quando eu fizer a reunião com o pessoal do operacional, como é que eu vou falar com eles? Do operacional, que eu digo de operações, né? De manter o negócio em operação. Do setor de marketing, como é que eu vou ter esse contato com o pessoal do setor de marketing? Então, o que é que eu vou cobrar de cada uma das minhas equipes? Eu tenho que saber, isso eu tenho que ter uma rotina para poder fazer com que as coisas aconteçam no meu negócio. Então isso daí faz parte da criação de sistemas para o meu negócio. Então eu vou criar um modelo de formato, né, um modelo de negócios. Dentro desse modelo de negócios eu vou estabelecer quais são as etapas, em quem vai estar ali em cada uma delas, e agora eu vou criar sistemas para poder monitorar o meu negócio em funcionamento. Que o sistema é um conjunto de elementos que funcionam de forma dependente ou independente e dão um formato geral naquela organização. Então, um sistema, por exemplo, de compras. Como é um sistema de compras? O sistema de compras é responsável por fazer a aquisição de todos os produtos que vão ser usados na empresa. Beleza, como é que eu vou fazer isso? Tenho que criar procedimentos para poder entender como é que é o passo a passo para isso. Cada vez que você cria um passo a passo para poder entender como as coisas funcionam, como eu dei o exemplo agora um pouco do bolo, você começa a fazer com que as coisas tomem formas automáticas. Você não vai ter que estar o tempo todo parando. Teve uma vez que a gente atendeu um negócio que um dos principais problemas é que a autorização de compras demorava a ser feita, porque só era feita por um dos diretores, que era um diretor da parte financeira da empresa, e que ele olhava qualquer compra que fosse acima de R$2.000 para o negócio, sendo que era um negócio que movimentava uma quantia grande, o orçamento deles era grande. Então ficava muita coisa parada para poder ser autorizada. Então imagine aí, às vezes você está esperando a assinatura de um pneu para um carro, que vai custar aí uns R$2.000, o jogo de pneus para o carro está parado, o vendedor não está indo viajar, porque está precisando da assinatura do líder da empresa, do diretor financeiro. Então isso faz com que a empresa comece a ter travas. Se você deixa tudo programado, tudo autorizado, um sistema de compras, o que é que precisa fazer? Via de regra, ter 3 orçamentos. Fiz 3 orçamentos. Vi que o orçamento mais barato era esse. Se é pneu, a gente pode considerar alguns critérios de segurança. Não pode ser um pneu remold, tem que ser um pneu zero, né, de primeira procedência. Ok. Então das marcas X, Y, Z. Está dentro dessas marcas, dentro do preço. Fiz 3 cotações, ficou mais barato. A pessoa ali já pode autorizar a compra. Não precisa de um diretor financeiro fazer com que isso daí vá para um outro patamar. Então, falta de gestão vai fazer com que você tenha prejuízo. Então, o carro parado de um vendedor, o prejuízo vai ser muito maior do que esse valor que está parado. Então, isso tudo tem que ser
estipulado, tem que ser organizado pela empresa. Outro ponto que você precisa direcionar são as estratégias dentro de 4 níveis na empresa. Toda empresa precisa ter uma estratégia para a parte organizacional dela, que é como vai funcionar as coisas do negócio. Precisa ter uma estratégia para a parte de pessoas, precisa ter uma estratégia para a parte de marketing e precisa ter uma estratégia dos sistemas, os que vão funcionar e que não vão funcionar com aquela empresa. Então, tudo que a gente vai fazendo, a gente vai começando a medir o que vai ser feito e a partir daí você vai criando formas. Por exemplo, dentro do marketing, como é melhor você atender seu cliente? Qual é a primeira frase que você diz quando seu cliente entra na sua empresa? Se você é uma loja de roupa, por exemplo, se ela entra na sua empresa, você pergunta, por exemplo, precisa de ajuda para alguma coisa? Via de regra, isso daí vai ser um sim ou não. Você não abre margem para outras conversas. Mas se você cria uma forma de atendimento, um sistema de atendimento de marketing, você pode fazer de um outro jeito. De repente você ter uma pergunta do tipo: você conhece o nosso programa de pontuação para nossos clientes? Já mudou. Então aí você tem uma outra abordagem. Então olha só, a gente tem um sistema de pontuação aqui para os nossos clientes, que quem faz a primeira compra tem 10% de desconto, ou tem pontos em dobro. Enfim, o criar o sistema é o menos complicado, digamos assim. Mas é você mudar a forma de abordagem que essas pessoas vão ter dentro da empresa. Se você faz sempre perguntas de sim ou não, no marketing você está limitando muitas possibilidades de venda. A gente fez uma ação há pouco tempo numa empresa em que nos últimos 3 meses já são mais de 200% de crescimento nas vendas de produto, por conta de uma abordagem. Então, o sistema de marketing, a estratégia de marketing daquele negócio tem que estar funcionando de uma forma com que você dê previsão para que você tenha mais faturamento. Então, tudo se completa, não é uma coisa sozinha. Então, se você tem um cliente que está entrando na sua loja, você tem uma chance de fazer mais vendas do que ele já veio disponível a fazer. Ele já tem um interesse de comprar alguma coisa. Então, você precisa atendê-lo de uma forma concreta, de uma forma focada, para que você tenha um atendimento que seja bem interessante para ele. Então, fazendo com que você tenha esse fluxo, por exemplo, de atendimento nas vendas, a gente pega isso como exemplo para as outras coisas, né? Como eu falei já de compras, falei agora um pouco de sistema de vendas, sistemas de organização financeira, como é que a gente faz, as notas chegam, como é que eu faço compras, como é que eu não faço. Então, precisa ter sistemas implementados na empresa para poder saber como as coisas vão funcionar. A gente não pode deixar tudo que seja pensado por aquela pessoa que está ali executando aquela tarefa naquele momento. As empresas precisam ter autonomia as pessoas são importantes dentro do negócio, sim, mas a gente precisa ter um procedimento de como a gente gostaria que as coisas acontecessem, que é a criação da cultura da empresa. Toda empresa bem-sucedida, ela tem formas estruturadas das coisas acontecerem. Então você depende menos do fulano, né, que gosta de brincar às vezes na empresa, que é a fulanização das coisas. Tipo, fulano está de férias, não vai dar certo. Fulano sai de férias, a gente fica sem ter uma pessoa boa de vendas, por exemplo. Isso não pode acontecer. A gente sabe que as pessoas têm desempenhos diferentes no negócio, mas a gente precisa ter um padrão de atendimento. Então eu tenho que pegar as características daquela pessoa que eu quero para aquele determinado cargo e criar. Para esse cargo a pessoa precisa ter essas características de atitude, essas características técnicas, e eu preciso monitorar ela para ela atender essas metas. Existe essa necessidade. Não pode ser uma coisa solta. Eu não posso deixar que dependa de uma pessoa só para que o meu negócio dê certo. A organização financeira é igual. Eu conheço empresas que, se a pessoa do financeiro sair de férias, bagunça tudo. Porque só ela tem acesso às contas, só ela sabe onde é que guarda os determinados documentos. Então isso daí tem que ir mudando. A gente não pode ficar preso só nisso. A gente vem para uma coisa que pode acontecer. Se essa pessoa falece, como é que vai ser feito?
Se eu não tenho isso estruturado, então a gente precisa ter um negócio que seja pronto para continuar mesmo na falta de algumas pessoas. E aí a gente vai buscar aquelas pessoas que tenham características que sejam próximas do que você quer para o seu negócio. Nos valores, precisa ter características próximas de vocês nas crenças. Então, se você prega, por exemplo, honestidade dentro da sua empresa, e aí tem que falar, né? Honestidade é o que para você? Honestidade é agir de forma transparente, mostrando sempre as opções ao cliente, por exemplo. Então, se você coloca uma pessoa que vai querer enrolar o cliente, você já não está cumprindo o seu papel. Você precisa fazer com que a sua empresa contrate pessoas que tenham o mesmo perfil que você quer. Se você coloca pessoas de perfis diferentes no seu negócio, a pessoa vai começar a fazer coisas diferentes e você vai falar assim, poxa, mas não é isso que eu queria que ela fizesse. Eu gostaria que ela fizesse por aqui, ela está fazendo por lá, mas a responsabilidade é de quem a contratou. Então, não ficou claro na hora do contrato como é que você gostaria que essa pessoa trabalhasse. Isso faz parte do papel do líder. Então, a gente precisa ter esse trabalho sendo desenvolvido. Então, aqui hoje, para a gente dar uma revisada, eu falei com vocês das questões estratégicas do negócio, dos sistemas, da visão de futuro da empresa, da questão de crenças e valores e da questão da ambição, da onde é que eu quero chegar em ter um negócio que tenha realmente, que possa funcionar com 5.000 lojas. Então eu preciso ter esses focos aí para poder trabalhar. Eu vou deixar aqui aberto agora alguns mais minutinhos para a gente fazer algumas perguntas, algum bate-papo aqui com vocês. E antes disso eu queria só agradecer demais assim, a presença de Elisandra, a presença de Átila Moy, que estão aqui, de todos os outros amigos. Deixa eu dar uma olhada aqui quem chegou. Dr. Paulo Henrique Souza, está aqui acompanhando. Valdelice Val, Tatiana, Matheus, Alana, Dilma, Elisandra. Então assim, pessoal, vamos lá. A gente tem programado agora para os dias 21, 22 e 23 esse curso feito de forma presencial, né? Então vai ser uma imersão, a gente vai estar 3 dias focados em construir o seu negócio dos sonhos. Pegar todos esses pontos e trabalhar eles de forma muito maciça mesmo assim, para vocês saírem de lá com isso tudo determinado e tudo bem feitinho, tudo bem organizado para colocar em prática no seu negócio na próxima semana. Então a gente faz na semana, na próxima semana você já coloca em prática. E a gente vai ter também na parte de liderança, que é o que eu vou falar amanhã, vou falar um pouco de liderança, lista sem agenda para poder falar de liderança amanhã, então eu vou pegar o horário dela aí e vou fazer aqui, falando um pouquinho do perfil de liderança, e a gente vai trabalhar com ela, né, falando sobre o autodesenvolvimento, né, a autoliderança durante o evento. Liz é mentora e tem aí uma experiência, chegou há pouco de Portugal, que fez um trabalho lá, então uma pessoa aqui de nossa cidade que tem um gabarito gigantesco. Quem quiser mais informações, no link da BIOS vai ter um ícone lá que fala diretamente com o meu WhatsApp. E aí a gente pode ir falando mais sobre essa questão da imersão presencial. Quem tiver alguma dúvida agora, a gente pode estar aqui para mais uns minutinhos para poder estar falando. Paulo Henrique, Alana, show, valeu. Flávia também estava por aqui. Obrigado, meu parceiro. Que bom que vocês gostaram. Eu vou disponibilizar esses tópicos também nos grupos de WhatsApp. Então também quem não está no grupo de WhatsApp, vai lá na BIOS, vai ter lá um link, né, no Linktree, jogando para um grupo do WhatsApp e a gente está aqui à disposição. Saber de vocês se tem mais alguma coisa. Essa imersão inicialmente será aqui em Jequié. Esses dias será aqui em Jequié. Vai ter amanhã. Amanhã é o segundo dia. Amanhã a gente vai falar sobre o papel do líder aqui nos negócios. Do que é que o líder tem que fazer para poder direcionar. Fica o convite para a gente estar aqui juntos amanhã também. Quem não entrou no grupo de WhatsApp, entra lá para não perder.
E também é o seguinte, amanhã vão ter alguns empresários aqui falando pra gente como foi as experiências com eles que a gente já realizou nesses últimos anos aí de consultorias. Valeu, minha amiga. Bom, então é isso aí, pessoal. Aguardo todos vocês amanhã. Vou deixar disponível essa live de hoje. Divulga aí pro pessoal que não assistiu aqui ao vivo para poder assistir. E a gente amanhã tá junto novamente no mesmo horário, às 8h07 da noite, aqui também no Instagram. Viu? Forte abraço, galera. Valeu. Valeu, Alexandre. Valeu, PH. Tchau, tchau, gente.